Vasco e Paysandu vence o primeiro duelo das semifinais do Brasileirão Feminino A3 e dá um grande passo para a grande final e já estão confirmados na A2. E falando em A2, o Sport Recife vence o Atlético Paranaense num jogo emocionante e também o Misto empata com o 3B e pede para o 3B nos pênaltis. Pois é, já estamos aí então com duas equipes garantidas na elite do futebol feminino brasileiro de 2025. Você quer saber quais são essas equipes? Pois então, vamos falar de A2 e A3 aqui no nosso canal. Bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino brasileiro. Em destaque aí A2 e A3 e já temos duas equipes confirmadas para a elite do futebol feminino. Você vai saber já já quem é. Mas antes, peço que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E claro, meus amigos e minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram, peço o favor e a gentileza de deixar essa moral aí, se inscreva no nosso canal, ajuda a gente a bater a nossa meta e, consequentemente, você vai dar mais voz ao futebol feminino. Aqui o Vlog do Franco é a casa do torcedor feminino, não importa que equipe você torce, aqui a gente fala de base feminina, falamos da A2, da A3 e também da A1. Nosso papo aqui é futebol feminino brasileiro. Então contamos com vocês, meus amigos. Pois bem, gente, chegamos aí à fase final aí da A2 e da A3. Vamos falar um pouco da A3 primeiro. Vocês todos lembram que o Vasco já estava nas quartas de finais e esperava definir aí os jogos de Brasil de Farroupilha e Curitiba. Pois bem, o Curitiba venceu o Brasil de Farroupilha devido àqueles que aconteceu no Rio Grande do Sul, os jogos foram atrasados. Aí o Curitiba venceu os dois jogos e se classificou para as quartas de finais, aonde o Vasco já estava esperando o Curitiba. Pois é, o Vasco venceu as duas partidas por 5-1 e chegou então na semifinal e já garantiu a sua vaga para a A2 do ano que vem, assim como o Ação do Mato Grosso, o Paysandu e também o Vitória. Isso. Pois bem, e nesse final de semana, dia 6, aconteceu aí o primeiro jogo ou a primeira rodada da fase semifinal do Brasileiro Feminino A3. Pois bem, o Ação do Mato Grosso 0, Vasco 1. É o primeiro jogo de ida, o Vasco saindo muito bem. E o Paysandu venceu em casa o Vitória por 2-0. Vitória, que era uma das melhores equipes da fase de classificação da A3. Pois bem, gente, e a segunda rodada da semifinal, o jogo de volta será no dia 13, certo? Às 21 horas, o Vasco recebe o Ação do Mato Grosso. Vasco aí, se alguém quiser apostar aí, eu apostaria no Vasco. Pois bem, e no dia 15, vamos ter aí o Vitória contra o Paysandu, um jogo muito equilibrado. O Vitória é um time forte dentro de casa, certo? Mas o Paysandu é uma equipe muito bem organizadinha, muito bem treinada, certo? E já tem o 2-0 como resultado aí. O Vitória vai ter que fazer 3 gols, vai ficar difícil para o Vitória, hein, gente? Pois bem, então o Vitória, se empatar, vai para os pênaltis. Então tá aí, segunda rodada das semifinais, jogo de volta. O Vasco recebe o Ação do Mato Grosso no dia 13, às 21 horas, enquanto o Vitória recebe o Paysandu no dia 15. Ficou muito difícil para o Vitória, mas jogando em casa o Vitória
tem condições de fazer uma vitória e vencer, tá certo? Mas, consequentemente, essas 4 equipes, Vasco, Ação do Mato Grosso, Vitória e o Paysandu, já estão na A2 o ano que vem, certo? E falando em A2, vamos ver então o que aconteceu de melhor na A2. Pois bem, que já chegou nas suas quartas de finais, certo? A primeira rodada das quartas de finais aconteceu aí no dia 29 de junho. O Atlético Paranaense venceu o Sport por 1-0, certo? E no dia 30, o Fortaleza perdeu para o Juventude em casa por 1-0. Também no dia 30, o JC recebeu o Bahia e também perdeu por 2-0 para as Meninas de Aço. E no dia 30, o Misto do Mato Grosso recebeu o 3B. O jogo foi empate em 0-0. Pois bem, olha só, jogos equilibradíssimos, gente. E a segunda rodada, olha só a segunda rodada, o Sport de virada, que perdeu o primeiro jogo por 1-0 e agora venceu por 2-1. No agregado, 2-2, venceu o Atlético Paranaense nos pênaltis por 4-1, num jogaço emocionante, certo? E o 3B empatou com o Misto. Olha o Misto crescendo aí para cima da melhor equipe, de uma das melhores equipes da fase de classificação da A2. O 3B empatou, mas nos pênaltis deu 3B por 4-2. Então, Sport Recife e 3B já estão na elite do ano que vem. Sejam bem-vindos, Sport Recife, Instituto 3B do Amazonas. Exatamente, e já garantiram a sua vaga nas semifinais, que agora aguarda aí os jogos que vai acontecer nessa segunda-feira, às 19 horas. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, o Juventude está jogando contra o Fortaleza, certo? E o Bahia também está jogando contra o JC do Amazonas. Bahia com grande vantagem aí, venceu o primeiro jogo por 2-0, certo? E o Juventude também, que venceu o primeiro jogo do Fortaleza por 1-0. Para quem você apostaria aí? Juventude e Fortaleza? Eu vou de Juventude. Bahia e JC? Eu vou de Bahia, certo? Pois bem, gente, e desses dois, quem vencer essas duas partidas aí, Juventude, Fortaleza, Bahia e JC, já estarão tanto nas semifinais e tanto na elite do ano que vem, juntando-se a Sport e 3B do Amazonas. Tá certo, galera? Tá aí para vocês, então, as informações do nosso futebol feminino brasileiro, da A2 e da A3. É só aqui no Vlog do Franco que você tem essas informações, certo? Agora eu vou dar um recado aí para jogadoras, para dirigentes, comissões técnicas, diretores de futebol feminino. Pois bem, o recado que o Franco pede para vocês e também, principalmente a CBF, é que parem de brincar com o futebol feminino, certo? Começando com jogadoras que precisam levar a profissão mais a sério, tá? Parar de ouvir conversinhas e se preocupar com a sua profissão, certo? E as comissões técnicas que sejam mais profissionais juntamente com as jogadoras e diretores e dirigentes que dê mais condições, possibilidades dessas meninas fazer o seu trabalho bem feito, porque a elite é problema. Chegou na elite, tem que investir, busque patrocinadores, certo? Faça um serviço completo, um serviço sério e profissional. Então é isso que eu peço para todos vocês, mais profissionalismo no futebol feminino, porque essa falta de profissionalismo está afastando o torcedor, certo? E torcedor gosta de futebol, independente se é feminino, se é masculino. O torcedor quer ver o futebol bem organizado e bem jogado. Então, vamos nos profissionalizar, já começando, claro, eu sempre falo, com as jogadoras e terminando com a CBF, que tem que dar mais condições para os clubes e para as jogadoras, que assim a gente tenha um ótimo A2 e uma ótima A3. Então, tá aí o recado franco. Tá aí, gente, as nossas informações
da 2 e da 3. A gente volta agora no próximo vídeo. Vamos falar de base feminina. O que está acontecendo na base feminina do futebol feminino brasileiro, certo? E nessa terça-feira, vocês sabem, a nossa tradicional live de terça, às 20 horas, certo? Nós vamos já falar aí desse resultado de Juventude Fortaleza e Bahia e JC, certo? Então não perca a nossa live nessa terça-feira, às 20 horas. Venha participar, venha dar a sua opinião com a gente, venha conosco e ajuda a divulgar o nosso canal, tá certo, gente? Então tá aí, gente, vou ficando por aqui, desejando vocês e a toda a sua família uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco, fui!